Agora sim, bom dia a todos. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo através da internet. Responsabilidade, né? Falar aos pastores. Mas antes eu quero dizer aos irmãos aí que são casados. Nós temos um encontro marcado amanhã, a partir das 19h30. Estamos preparando uma programação lindíssima para os irmãos. Terá pipoca, um bom filme, está sendo escolhido com todo carinho. Essa semana toda nós nos preocupamos em escolher um filme. E vai ter fundi também, chocolate, olha só que novidade. Semana das novidades. E a gente vai poder tomar um caldo e passar o restante da noite de amanhã juntos, porque amanhã é o dia dos namorados. Então todo casal aí está convocado a estar aqui na igreja a partir das 19h30. E aqueles que têm os seus namorados, namoradas também vão poder participar. Aqueles que ainda não têm, ainda tem um prazo até amanhã de tentar aí, em nome de Jesus, conseguir alguém para poder participar da festa conosco. Se caso não conseguir, vai ficar para outra oportunidade no próximo ano. Mas a nossa vontade e o nosso desejo é que aqui pelo menos a gente tenha 30 casais aqui presentes. Estamos preparando com todo carinho essa programação durante essa semana e nós queremos estar aí vendo os irmãos juntamente conosco. A partir das 17h30, 18h30, às 18 horas a gente vai estar aqui já preparando a igreja. Para quando for 19h30, a gente já está recebendo os irmãos aqui para podermos comemorar o dia dos namorados, né? Aquele que ainda não comprou o presente para sua namorada ou para o seu namorado, para o seu marido, para a sua esposa, ainda tem um tempinho ainda hoje, né? Como a gente aprendeu na lição de manhã, não devemos procrastinar. E eu procrastinei, eu só vou comprar amanhã o meu presente. A Marisa já comprou já desde o início da semana. Mas eu estou falando isso para que a gente possa amanhã ter uma noite abençoada aqui na presença de Deus. Então, temos aí esse encontro marcado no dia de amanhã. Bem, falar no dia do pastor, falar para pastores, que responsabilidade não dá para ele. Meu Deus do céu, só podemos fazer da seguinte forma: começar orando, pedindo ao Senhor que possa falar o nosso coração nesta manhã. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural na nossa vida nos dias de hoje. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos nossos pastores, pastor Denilson, pastor Juni e pastor Carlos César, esses irmãos que estão aqui à frente da tua igreja, Senhor Deus, com a responsabilidade, Senhor Deus, incumbida pelo Senhor, de conduzir esse rebanho que o Senhor tem confiado em suas mãos. Em especial, queremos colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor Denilson, que é o nosso líder espiritual desta igreja. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar dando entendimento e sabedoria ao teu servo, para que ele possa continuar falando da tua palavra com autoridade, sabedoria e entendimento que só o Senhor pode nos dar. É nossa oração, é nosso desejo, nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, o texto que nós escolhemos para a meditação nesse dia de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 9. 2 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 9, e eu escolhi como tema o ministro do novo pacto. O ministro do novo pacto. E a leitura bíblica começa assim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 9. Eu vou ler na tradução que está lá na transparência, meio um pouco diferente, mas depois vou acompanhar no decorrer da nossa reflexão dentro aqui da minha Bíblia. Mas vamos lá. Não que possamos reivindicar qualquer
mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Só até aí. Irmãos, esse texto é muito interessante. É muito interessante porque quem disse esse texto e quem foi inspirado por Deus para falar isso foi um dos homens mais cultos da história da Bíblia. Um dos homens que mais conheciam o Evangelho. Um dos homens que eram mais experientes no Evangelho. Ele tinha um currículo excelente. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, orientado por Deus, ele fala essas palavras. E eu fico pensando, meu Deus do céu, um homem do gabarito do apóstolo Paulo dizer umas palavras como essa, um homem com uma bagagem tão grande como o apóstolo Paulo, dizer uma palavra tão assim preciosa como essa, né? Dizendo para nós que ele diz aqui no versículo de número 5, não que sejamos capazes. Esperar isso do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que, quando estava do outro lado, ele era um homem muito zeloso no que ele fazia, mas quando passou para o outro lado, ou seja, quando teve uma experiência com Deus, ali no caminho de Damasco, ele falar isso, é que a gente possa entender que mesmo com toda a bagagem que ele possuía, ele nunca se baseava nele mesmo. Ele fala, não que eu seja capaz, não que eu seja suficiente, não que eu julgue, que eu tenha condição, não que eu seja suficiente. Ele declara isso com o próprio Senhor que o habilitou a ser ministro do Evangelho. Ele fala isso para o próprio Deus que o capacitou para isso. Não que eu seja capaz, mas ele entende, e nesse versículo 5, que toda a capacidade que ele tem vem do Deus, vem do Senhor Deus, vem do Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo estava certo de que possuía tal competências aos olhos de Deus, mas por razão de estar na presença, estar na vontade, estar sendo capacitado pelo Senhor Jesus. Por isso que ele fala isso, porque se Jesus não o capacitasse para isso, ele não faria o que ele fez. Então ele vai continuar dizendo a partir do versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança. Então, essa pessoa que, a meu ver, no meu entendimento, é um homem que marcou a história da palavra de Deus na Bíblia, é uma pessoa que depois de Jesus tem a minha admiração, e eu penso que se a gente fizesse uma pesquisa, claro que todo mundo ia falar muito bem do apóstolo Paulo, né? Nós estamos estudando o livro dos reis, né? Como era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas como Davi aprontou também, né? Mas Davi se humilhava diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo, a história dele, mesmo quando ele era um zeloso judeu,
ali, seguindo as leis do judaísmo, ele era uma pessoa irrepreensível, ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa de bagagem. Então, ele sabia que tudo que estava acontecendo na vida dele vinha da parte do Senhor Deus. Então, Paulo, ele vai dizer isso para a gente, né? Que ele é ministro de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança, de agora uma nova perspectiva. E o versículo 3 vai dizendo: essa nova aliança não é na letra, essa nova aliança não é aquela aliança que Moisés pegou lá no deserto, quando subiu no monte e trouxe. Não é essa aliança que ele agora é ministro, não é essa aliança que ele agora vai desenvolver na sua vida, porque essa aliança ela mata, essa aliança ela não dá salvação, essa aliança ela não dá vida eterna, essa aliança só vai dizer para ele, para aquela ou para aquele que ele é pecador, que ele precisa de um salvador, que ele precisa de uma libertação. Então ele vai dizer que essa aliança não é da letra, porque era a antiga lei de Moisés, não é do Espírito, mas é do Espírito, perdão, porque o Espírito é o Espírito Santo, e é o Espírito que vivifica, e isso só pode ser feito pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa era a mensagem que Paulo agora estava pregando. Era esse o evangelho que Paulo estava pregando. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente qual é o efeito desse novo pacto, dessa nova aliança, qual é o resultado disso aí. É que ele agora capacitou aquele servo do Senhor, aquele homem de Deus, para uma grande missão, para uma missão muito importante na vida dele, uma missão que ele teria que agora anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E hoje, nesse dia de hoje, quando a gente comemora o segundo domingo do mês de maio, do mês de junho, o dia do pastor, a gente vê a responsabilidade que tem na mão dos nossos pastores, que é levar essa nova aliança, ser aquele que vai estar à frente desse grande exército, porque o pastor sozinho também não vai fazer nada, e levar esse evangelho de salvação, esse evangelho que liberta, esse evangelho que leva-nos à vida eterna. Então, a gente precisa entender que precisamos ter, conforme a gente leu na lição, na primeira lição da nossa EBD, quando o rei Davi estava tentando unir aquele povo, e ele viu que ele tinha que ter um propósito, ele tinha que ter um ideal maior para unir aquele povo. Então, qual foi a orientação de Deus ali para aquele rei? É você trazer a arca da aliança para Jerusalém, é você conquistar a cidade de Jebus, a cidade que veio a ser Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então, a igreja precisa viver em cima de ideais, em cima de propósito. Então, para que isso aconteça, para que isso, não só a vida do pastor precisa ser espiritualmente bem saudável, mas a vida de toda a igreja precisa andar nesse caminho e nesse propósito, porque a gente percebe aqui a missão principal e fundamental da igreja, que é pregar esse novo pacto, pregar essa nova aliança, testemunhar desse evangelho. Então, o mais importante é que aquele que habilitou não vai desamparar, né? Não deixa a gente sozinho, não deixou ele sem resposta. O Senhor não habilita um vaso quebrado,
mas ele conserta esse vaso, ele restaura esse vaso e ele habilita esse vaso para que possa viver na presença do Senhor. Sua dependência deve ser sempre ao Senhor, do Senhor e para o Senhor. Sua vida precisa ser de constante oração. E o apóstolo Paulo era isso. O apóstolo Paulo, ele não era um pastor que ficava numa igreja, mas ele fundava a igreja, ele ia, fundava outra igreja, e sempre olhando para essas igrejas, orando para essas igrejas e trazendo cartas de estímulo para essas igrejas, e assim ele foi esse missionário. Mas a missão de um pastor, a missão de um líder espiritual é sempre muito difícil, e foi assim na vida desse grande homem de Deus do passado, que é o apóstolo Paulo. E quando a gente vê, né, na pessoa do pastor, quantas situações às vezes ele tem que passar para que ele possa conduzir a tua igreja, para que ele possa levar os irmãos a ter uma espiritualidade que venha agradar o Senhor. Eu estava, quando pensando em cima desse texto aqui, eu fiquei pensando um dia, conversando com o pastor, e amigo da gente, da nossa família, da Marisa, meu, e esse pastor falou, era já pastor Denilson, uma tardezinha já, e ele falou: ô irmão José, hoje eu já fui do extremo ao outro, hoje eu já fui no cemitério sepultar uma irmã, hoje eu já fui na casa do irmão porque a família estava brigando, hoje eu já tive que aconselhar uma pessoa, e agora eu vou ter que ir para a festa, eu vou ter que comemorar o aniversário de fulano de tal. Então, pastor Denilson, é de um extremo ao outro. A vida espiritual do pastor tem que estar bem ali na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, porque além da sua vida pessoal, social, financeira, ele ainda tem que cuidar do rebanho. Esse rebanho que Deus confiou nas suas mãos. Então, o que o apóstolo Paulo ele nos orienta aqui? É só o alimento que nós precisamos, é a palavra de Deus. Quantas vezes o pastor teve que sempre estar nas madrugadas orando, meditando na palavra, preparando o sermão de domingo pela manhã, preparando o sermão de domingo à noite? Irmãos, quando você tem esse compromisso na obra do Senhor, você tem que se dedicar, você precisa se dedicar para o bem da causa. Eu estava lendo alguma coisa, e eu vi que os grandes homens da história, eles sempre dedicaram as suas vidas para a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Há um chamado George Miller que diz que já leu a Bíblia mais de 50 vezes, esse do século XVIII. E os grandes homens de Deus, que foram homens que deixaram um legado na história, foram homens que realmente pegaram essa palavra e no seu cotidiano alimentava dela todo dia, alimentava-se dela. E é muito difícil, né? Porque os nossos dias são tão corridos, são tão corriqueiros, mas principalmente um pastor precisa e deve, né? Primeiro para o seu próprio bem, e depois para o bem da igreja, do qual Deus confiou em suas mãos. Então, uma vida diária na palavra, uma vida de oração é importante demais, mesmo porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, né? Diz a palavra de Deus, uma grande nuvem de testemunha que estão aí nos acompanhando, olhando, observando. E o apóstolo Paulo, se a gente avançar 2 páginas da nossa Bíblia, ele vai dizer: e nós cooperamos também com ele. O capítulo 6, do verso 1 começa: e nós cooperamos também com ele. Com quem? Com Deus, com Jesus Cristo, na divulgação, na propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Então,
nós, na qualidade de cooperadores com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça em vão. Que não recebamos a graça do Senhor de pouco caso, ou vivendo nela em pouco caso, mas que vivamos de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade do Senhor é essa: que a gente não seja motivo de escândalo nenhum, que a gente não seja motivo de ser censurado por ninguém. É isso que diz no versículo 3 do capítulo 6. Porque se Deus nos chama, é para que a gente possa ser um exemplo, para que a gente possa ser um referencial, para que a gente possa ser algo que venha realmente mostrar a presença, o amor e o poder de Deus nas nossas vidas. E o versículo 3 ele vai dizer: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E a gente vê hoje, mais a gente vê, é motivo de escândalo. Ontem aqui nós tivemos um culto abençoado, e a gente ouviu do pastor que esteve pregando para o diácono o que tem acontecido nas nossas igrejas. Igrejas sendo vendidas, igrejas que não prezam pela mensagem original da palavra. Eu vejo quando o apóstolo Paulo, que nós não somos capazes, agora nós somos cooperadores. Cooperadores de quem? De uma mensagem original, de uma mensagem verdadeira, de uma mensagem pura, de uma mensagem cristalina, de uma mensagem que salva, de uma mensagem que liberta, de uma mensagem que transforma. Essa mensagem não é aquela mensagem que Moisés, quando recebeu ali no deserto, ela era cheia de glória, mas essa mensagem, conforme a gente leu no versículo de número 9 do capítulo 3, é uma mensagem que é um ministério de justiça, torna o pecador justo, torna o pecador liberto de todo pecado. Aquelas leis que Moisés recebeu ali no Monte Sinai, que quando o povo olhava para Moisés, não podia nem olhar, devido à presença de Deus na sua vida, e o seu rosto brilhava, ele já era gloriosa. Essa então, irmãos, essa agora é muito maior, é muito superior, porque ela tem o poder de transformar uma vida, pegar uma pessoa com princípios totalmente desacordo com a vontade de Deus e transformar aquela vida. Olha a missão que um pastor tem, olha a missão que um servo de Deus tem, olha a responsabilidade que nós temos. Então é recomendado para cada um de nós a não ser escândalo, não ser censurado, não cair no descrédito. É isso que o versículo 6 do capítulo 6 de 2 Coríntios está dizendo para cada um de nós. Porque nós, conforme o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 1 do capítulo 3, nós não precisamos de carta de recomendação. Ele diz aos Coríntios: vós sois a nossa carta, lida por todos os homens. Eu acho interessante, naquela época, o pastor vai poder pregar numa igreja lá, ele precisava levar uma carta, porque não existia WhatsApp nem internet que existe hoje, não existia essa comunicação tão ligeira que existe hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele fala a partir do versículo 1: eu não preciso de carta, vocês são a minha carta, vocês são a minha carta escrita. Aonde o apóstolo Paulo chegava, ele era conhecido como um homem de Deus, como um servo de Deus. Então ele fala a partir do versículo 1, e achei interessante, mas mesmo diante de tudo isso, ele diz: mas mesmo assim, eu não sou capaz, e ninguém é capaz. A gente só é um barro na mão do Senhor, é um barro que Jesus, e que o Senhor pode tornar esse barro mais
mais precioso do mundo, gente. É só a gente se colocar nas mãos do Senhor. É só a gente entender que a gente tem que ter um propósito na nossa vida. E o maior propósito da nossa vida é cuidar da nossa vida espiritual. É ajudar outros a cuidarem das suas vidas espirituais. Sabendo que nada desse mundo que você conquistar, seja materialmente, vai valer a pena. A gente estudou na lição o legado que o rei Davi deixou. Ele deixou um legado muito grande, muito interessante, que todos os reis que posteriormente assumiu o seu reinado, o livro das crônicas e o escritor sagrado fala: esse andou nos caminhos do seu pai Davi, esse não caminhou no caminho do seu pai Davi. Esse legado é interessante demais. Esse George Miller, que leu a Bíblia mais de 50 vezes, esse homem, ele era um evangelista, ele cuidava de mais de 10 mil crianças, e esse legado é que importa, esse legado que marcou a sua vida. Não fala da propriedade que ele teve, não fala do que ele possuía, não fala da sua profissão, mas fala daquele homem de Deus que foi no passado. Estava vendo também, procurando saber um pouco de Spurgeon, né? Um pregador do século XVIII chamado Príncipe dos Pregadores. E ele então prepara o seu sermão de manhã e da noite de domingo, e tem um tempinho à tarde para sair, para poder caminhar, e ali ele chega perto de um local onde tinha uma fonte de água, e ele percebe ali que muitas pessoas vinham buscar água naquela fonte. Mas uma coisa lhe chamou a atenção: uma jovem veio àquela fonte várias vezes, e ele pôde contar, pelo menos umas 7 vezes ela veio àquela fonte. Aquilo causou nele uma certa curiosidade muito grande, e ele chegou para ela e perguntou: minha jovem, mas por que você vem tantas vezes nessa fonte? Aí ela disse para ele: porque eu preciso tirar água para muita gente. Essa é a vida de um pastor. Ele concluiu: às vezes o pastor tem que se alimentar da palavra constantemente, diariamente, para que ele possa alimentar o rebanho que Deus confiou nas suas mãos. E aquele então pastor que marcou a história, a nossa história, a história da humanidade, ele entendeu o quanto ele realmente precisava ir na fonte para poder alimentar o rebanho que Deus confiava nas suas mãos. Mas é isso aí. E o apóstolo Paulo, ainda dizendo nesse capítulo 6, do versículo 3, que a gente não deve ser motivo de escândalo, que a gente não deve ser censurado, que a gente não deve cair no descrédito. Mas por que razão? Eu não vou ler do versículo 4 até o versículo 10, mas uma coisa me chama a atenção no versículo 4, quando ele fala: antes, como ministro de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência. O apóstolo Paulo fala que como crente, como servo de Deus, a gente precisa ter muita paciência. Mas essa paciência que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é a paciência de você sentar, cruzar os seus braços, esperar a tempestade passar, esperar o problema ir embora, esperar que aquela turbulência acabe, para que você possa realmente dar prosseguimento. Essa paciência, ela precisa ser uma paciência triunfadora, algo que te coloque realmente diante daquele problema e resolva aquele problema dentro da vontade do Senhor. Porque, irmãos, é uma série de situações que ele coloca aqui na vida daquele servo ou daquela serva que quer realmente caminhar de acordo com a vontade de Deus, que queira caminhar da forma como Deus espera de cada um.
aí ele diz, muitas aflições vão surgir, necessidades, angústias, açoite, prisões, tumultos, trabalhos, vigília, jejum. É muita coisa que a gente enfrenta. Eu relatei aqui pelo menos 27 situações. Cada uma, ela tem assim um direcionamento, nesses pensamentos, essas provações podem surgir tanto de fora quanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Mas são situações que ocorrem, nas nossas vidas. Então, ele fala que em todas essas situações que vão acontecer, eu não devo ser motivo de escândalo, eu não devo ser motivo de ser descrédito, de cair no descrédito, Então, essa paciência que o apóstolo Paulo aqui, conforme eu disse, é uma paciência triunfadora, porque eu procurei na palavra grega, é hipomone, não pode ser traduzida ao pé da letra. William Barclay diz que ela não se descreve a mentalidade que se assenta com as mãos cruzadas e a cabeça baixa até que face a tormenta de problema. Descreve, ao contrário, a habilidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante que a transforma profundamente. Então, a gente vai encarar isso no nosso dia a dia. Seja como pastor, no caso o pastor Denilson, o pastor Joaninho, o pastor Carlos César, mas nós como servos do Senhor também vamos encarar isso no dia a dia. Mas a gente precisa realmente dar um bom testemunho. E o apóstolo Paulo, ele com certeza dava esse bom testemunho para nós, porque ele buscava viver de uma forma irrepreensível e não ser censurado no Evangelho, e não cair no descrédito do Evangelho. Ele não queria servir de tropeço para ninguém, tanto cristãos quanto os incrédulos. Por isso, ele recomenda para a gente, não que eu seja capaz, não que eu tenha habilidade, eu não tenho habilidade nenhuma. Todo o poder que nós temos é feito do Senhor. E como instrumentos nas mãos de Deus, a gente precisa assim viver, para a honra e glória do Senhor. Porque a missão que Deus confiou nas mãos de cada um de nós, não só na mão do nosso pastor, dos nossos pastores, mas é a missão de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho. E para isso, portanto, a gente precisa ter uma vida honrada. David Thomas alerta para o fato de que é tão perverso o homem que geralmente ele degradou alguns dos mais altos ofícios que lhe foram confiados. Aí ele relata alguns ofícios. O comerciante que degrada o comércio, o comerciante que não é honesto, o comerciante que quando o rapaz pede 1 quilo de carne, ele bota 900 gramas, o médico que desonra a medicina, coloca um jaleco no seu corpo e usa aquilo para ganhar dinheiro. Você é uma mercadoria nas mãos dele. Eles desonram a sua profissão. Há juízes que degradam a justiça, distorcem a justiça a seu bel prazer, a troco de propinas. Há legislador que pervertem as leis, legislam em causas próprias. Há reis que desonram o trono, Conforme a gente vai ver nas nossas lições na escola bíblica dominical, quem não está vindo está perdendo, porque nós estamos estudando as histórias dos reis que andaram, que foram bons aos olhos do Senhor, daqueles que caminharam errados diante do Senhor. Mas o pior, diz David Thomas, o mais grave e o pior é que há ministros que desonram o próprio ministério. Infelizmente, a gente viu isso aqui ontem, aqui na nossa redondeza, pastores reunindo com meia dúzia de irmãos
e vendendo as suas igrejas. Pastores que hoje, a propósito de ver a sua igreja cheia, negocia verdades fundamentais da palavra de Deus, que negociam o que é original por aquilo que é genérico, e a igreja vai enchendo, mas vai enchendo, mas a presença de Deus vai saindo. Então, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, porque não quer ver uma igreja inchada, quer ver uma igreja pautada na palavra de Deus, nas verdades da palavra de Deus. Se quer aprender da palavra de Deus, se quer conhecer as verdades da palavra de Deus, é só vir quarta-feira, às 19h30, domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, culto da manhã, mensagem, culto da noite, mensagem, que você vai aprender da palavra de Deus. Não fica só nisso não, durante a sua semana, medita nessa palavra, porque essa palavra, ela não pode continuar sendo escandalizada. Aqui está toda a verdade que nós precisamos. Se a igreja tiver que ficar cheia por causa de algumas concessões, aí você já foge daquilo que é original. E não é isso que o pastor Denilson, que o pastor Johnny, que o pastor Carlos César quer para esta igreja. Que seja uma igreja pautada pela palavra, na palavra de Deus. Que a igreja possa realmente honrar, esse ministério. E eu fecho essa minha breve palavra nessa manhã, falando as mesmas palavras do apóstolo Paulo, quando ele encerra essa carta aos Coríntios, e ele diz para aqueles irmãos ali: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Que a graça do Senhor, pastor Denilson, que o amor de Deus, que o Espírito Santo possa ser constante na sua vida, da mesma forma do pastor Johnny, da mesma forma do pastor Carlos César, para que os irmãos possam ser, aqui nesta casa, o nosso referencial, para que a gente possa continuar sendo uma igreja que realmente seja pautada pela palavra de Deus. Não temos capacidade nenhuma, não temos mérito nenhum, mas somos apenas cooperadores desse Deus maravilhoso que nos criou, que nos transformou, que nos elegeu para que cumpramos essa tão grande e importante missão, que é o de pregar o Evangelho. Precisamos focar nesse ideal. Esse é o ideal maior da igreja. Por mais que a gente tenha as nossas diferençazinhas, mas isso não pode de maneira nenhuma ofuscar a missão principal e mais importante da igreja. Por essa razão, por esse motivo, ela foi plantada nesse local, para servir de orientação, de bússola, de salvar vidas para o reino do Senhor Jesus. Se você pretende dar um presente para o pastor ainda hoje, ainda dá tempo, nós vamos ter um culto à noite. Mas eu tenho certeza, pastor Denilson, que o maior presente que o Senhor espera da sua igreja é uma igreja pautada na palavra de Deus, buscando sempre viver a palavra de Deus na sua vida. Não só hoje, mas durante a semana toda, segunda, terça, quarta, enquanto tiver vida nessa terra, para que isso é o maior presente que o Senhor quer ganhar da tua igreja, para que essa igreja possa continuar firme com o propósito que Deus colocou ela aqui nesse local. Então, que Deus possa abençoar esse dia, abençoar os nossos pastores, que a graça do Senhor mesmo, o Espírito Santo, possa ser com vocês. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo, tenho certeza que é o desejo de todos nós como membros da igreja, né? Glória a Deus por isso. Obrigado, Vidal. E eu passo a palavra ao meu irmão aí para fazer o
irmão Bento, nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Bento, que trouxe a palavra do Senhor para nós. Para os irmãos que ainda não